Oi, gente! Bom, hoje a gente vai falar aí, né? Fazer um resumo sobre o que eu achei da primeira temporada de House of the Dragon. E então eu vim aqui comentar um pouco com vocês a respeito disso. Vocês podem me dizer aqui nos comentários a sua opinião também sobre a série. Lembrando a vocês que aqui no canal eu fiz 3 vídeos por episódio. Então aí, se teve 10 episódios, tem 30 vídeos sobre House of the Dragon. Eu fiz vídeos sobre análise de episódio, eu fiz react de episódio e eu também fiz livro versus série de cada episódio, comentando aí com vocês quais foram as principais mudanças que a série sofreu referente ao livro. Então agora a gente vai comentar o apunhado disso tudo aí. E aqui eu vou expressar para vocês a minha opinião a respeito de como foi essa primeira temporada. Então bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR, vai dar uma olhadinha aqui na playlist para você ir assistir os outros vídeos que tem no canal sobre a série. E compra os livros pelo meu link, que tá aqui no comentário fixado. Bora falar um pouco sobre a série. Resumindo do que se trata a série, se você ainda não viu, a série vai narrar, vai contar pra gente sobre a maior e mais importante guerra que os Targaryens participaram contra si mesmo, né? Targaryen contra Targaryen. Que ocasionou a extinção dos dragões. Na primeira temporada a gente vai ser apresentado ao conflito que sucedeu essa guerra. E falando em suceder, o conflito maior sobre essa temporada realmente é sobre sucessão. Aqui a gente vai ver dois lados duas facções, né? Duas rivais aqui sobre a questão da sucessão ao trono. De um lado vamos ter o time pretos, né? Liderados pela Rhaenyra Targaryen, a princesa, filha mais velha do rei Viserys I. Ele nomeou ela como herdeira do Trono de Ferro, então ela tá ali lutando pelo seu direito, que foi dado a ela pelo pai dela. E do outro lado a gente tem os verdes, liderado, assim, a cabeça do grupo é a Alicent Hightower, que é a rainha que se casou com o Viserys I e junto eles tiveram 4 filhos. O filho mais velho, Aegon Targaryen, ele tá ali também lutando pela sucessão ao trono. Então a gente vai ver aí o que ocasionou essa primeira temporada aí, o conflito que sucedeu aí a guerra. Então nisso temos aí a nossa guerra, né? Porque quando o rei morre, armam ali uma coroação para o Aegon, né? Os verdes coroam o Aegon, usurpando o trono da Rhaenyra. E nisso a Rhaenyra estava longe, né? Em outros cantos. E nisso a gente tem aí a nossa guerra. Bom, a primeira temporada tem como objetivo de nos apresentar o antes do derramamento de sangue, né? A guerra fria entre os personagens, né? O conflito, a galerinha que não se gosta, se odeia, mas se suporta, finge que se suporta por causa do rei que quer ali todo mundo junto, quer unir a família dele, mas o povo ali se odeia, né? E o rei ali moribundo, cada episódio mais decrépito. Mas o povo ali fingindo demência, fingindo que se gosta, porque o rei quer aquilo, né? Mas infelizmente, na minha opinião, a série não consegue entregar a complexidade que tem na Dança dos Dragões, né? Desses personagens aí, o que roda sobre isso. Uma das coisas que eu acho mais incrível na obra do George R. Martin é que os personagens, eles não são simplesmente bons, simplesmente maus, eles têm ali as suas nuances, né? Tem ali os seus meio termo. Pessoa que é má, ela faz alguma bondade, ela tem certo amor no coração, e a pessoa que é boa, ela faz atrocidades também, mas a gente vê ela como uma pessoa boa. Então isso é uma coisa que me atrai muito na obra do Martin e nas suas adaptações, né? Que a gente vê aí a Rhaenyra, a Daenerys, por exemplo, a gente super adora ela, todo mundo ama ela, só que ela mata pessoas. Pessoas más, mas mata pessoas, tortura pessoas. Então assim, mas a gente passa um pano pra ela. Na minha opinião, a série, ela se engana quando ela tenta justificar os atos de personagens. Sim, o George gosta de colocar aí esses meio termos de pessoas
más, boas, esse meio termo aí no meio. Só que tem pessoas que simplesmente são o que são, né? E a série, ela tenta justificar todas as ações de todos os personagens. Então a série quer dar uma justificativa sobre o porquê de personagem é de tal jeito. Não sei se é para poder dividir a audiência, né, nas facções verdes e pretos, mas elas, a todo momento, uma cena, um ato que é feito no livro porque a pessoa quis fazer aquilo, na série eles justificam o porquê levou aquela pessoa a fazer isso. Então, assim, pra mim são justificativas bobas pra narrar ali a grande guerra civil de Westeros, né? Uma guerra que dizimou ali dragões, quase acabou com a dinastia Targaryen e ser começada por mal entendidos e acidentes. Eu não gosto muito disso, sabe? Eu não gosto muito dessa justificativa. A série, ela trabalha o ponto de vista dos personagens, trabalha um lado dos personagens que no livro a gente só vê por meio de boatos, né? Ah, fulano fez isso, isso e isso, mas o ciclano falou que fulano não fez isso desse jeito. Chegou nesse ponto, mas o caminho é diferente. Então, assim, no livro a gente tem pontos de vista para falar sobre os personagens. A gente não tem ali... O livro não é narrado em primeira pessoa para falar o que a pessoa realmente queria fazer ou o que fez em determinada situação. Uma coisa que eu gostei muito da série foi isso. Finalmente mostrar pra gente o ponto de vista desses personagens. Não só pelo lado dos boatos e também comprovar certos tipos de fofoca que é apresentada no livro. O exemplo que eu uso disso, de que no começo eu gostei dessas diferenças, é que a Alicent, quando é mais jovem, né, adolescente, ela é manipulada pelo pai. Ela é usada pelo pai nas tramóias dele, né? Então ela tem ali o seu ar inocente, a sua ansiedade, aquela questão ali de que ela tá ali porque o pai dela obrigou ela tá ali cumprindo um dever que o pai dela impôs nela. Então esse começo de temporada onde a Alicent era essa menina inocente, usada e manipulada pelo pai, eu gostei. Eu gostei disso no começo. Mas me incomoda a Alicent continuar sendo essa mulher manipulada pelo pai na fase adulta. Porque quando ela estivesse na fase adulta, eu esperava já ser igualar a sua personalidade mais do livro, né? Porque a Alicent do livro, ela é super manipuladora, ela é ambiciosa, ela quer poder, ela deixa isso claro no livro, né? Que ela quer poder. Na fase adulta dela, eu esperava ela ser um pouco mais essa personagem do livro, sabe? Ter um pouco mais dessa característica. Só que a partir do momento onde ela, na fase adulta, ela ainda é meio manipulada pelo pai, ela tem esse ar de mulher conservadora, né, a direita, sem a ambição própria, né, e fome de poder, mas ali mantendo seus filhos e essa coisa, porque ela fica mais no muro do que ela dá o passo certo, sabe, assim, de qual o objetivo dela. Ela fica muito em cima do muro, porque ao mesmo tempo que ela fala lá com o filho dela que ele é o desafio, né, que ele tá no caminho da Rhaenyra para a sucessão, ela já fala que a Rhaenyra vai ser uma boa rainha, já tenta manter uma relação. Então, assim, pra mim, ela tá muito em cima do muro do que ela quer até esse momento, sabe? Então, assim, eu queria que ela fosse mais ambiciosa e ter mais fome de poder, igual no livro, sabe? Que ela derruba mesmo as pessoas que estão no caminho dela. No livro, ela até deseja a morte da Rhaenyra quando a Rhaenyra entra em trabalho de parto. Então, assim, eu queria que a Alicent adulta tivesse mais essa personalidade, sabe? Porque, assim, a personagem feminina, ela pode ser isso, sabe? Ela não precisa ter um histórico de ser manipulada, de ser usada pela figura paterna ou por um outro homem na vida dela. Ela pode ser ambiciosa, querer poder por conta dela, porque ela quer, sabe? Eu acho que tá na hora da gente ver isso sim, sabe?
Então, justificar os atos da Alicent, pôr ela como uma pobre garota manipulada pelo pai, eu não curti muito essa vibe, eu não curti muito essa ideia. Acaba tirando um pouco a complexidade dessa personagem, sabe? E resumindo ela só uma mulher manipulada, que foi manipulada a vida toda pelo pai e segue sendo. Tanto que a Rhaenys fala pra ela, né, que ela luta pelo... que ela é usada nas lutas dos homens, né? Primeiro do pai, depois do rei e agora do filho dela, sabe? Ela nunca olha pra ela mesma, ela nunca tem a sua própria ambição, sabe? Então, assim, isso me incomoda um pouco nessa questão, porque eu queria que ela fosse mais do livro, sabe? Eu quero poder, vou colocar meu filho no trono, porque eu quero meu sangue no trono e vai ser isso, eu vou tirar todo mundo do meu caminho. Era isso que eu esperava da Alicent adulta, sabe? Então, assim, é que nem eu falo, a mulher não precisa ser só uma pobre inocente na armação dos outros. Isso nos leva a Rhaenyra, que é a grande, o contraponto da Alicent nesse começo, né? Nesse arco. Vai ser até o final da temporada, né? Ela começa com uma adolescente rebelde, né? Ela fala as coisas que estão assim... ela pensa, ela tá nem aí, ela fala mesmo. A gente vê isso em alguns momentos, né? Que ela é mais atrevida, só que na fase adulta dela, né, ela deixa esse lado dela esquentado e deixa esse lado atrevida dela para ser uma mulher mais ponderada, mais contida, e isso eu não gostei muito também, porque descaracteriza outro personagem, sabe? Porque a Rhaenyra, a vida toda dela, ela é mais aquilo ali, dela na adolescência, sabe? Ela fala mesmo e ela luta pelo que ela quer. Então, assim, eu não sei se eu veria a Rhaenyra do livro levantando pós-parto para ir mostrar o filho dela para Alicent. Mas, ao mesmo tempo, eu gostei que ela não mandou alguém levar o filho, sabe? Ela falou, ela quer ver meu filho? Eu vou levar, eu vou mostrar que eu tô bem. Então, assim, dá uma meia descaracterizada na personagem. Então, eu vejo mais a Rhaenyra nessa fase adulta como uma mulher mais cabisbaixa, sabe? Ela tenta lidar com o temperamento dela ali e ser mais contida, mais na dela, mais passiva. E eu não queria que ela fosse assim na série, sabe? Ela não receberia tanta ofensa assim calada, né? Um exemplo que eu dou disso é que no livro, quando o Vermont fala que ele quer ser o herdeiro de Deriva Marca porque os filhos dela são bastardos, ela manda o Daemon ir lá e cortar a cabeça dele e dar o corpo dele pra Syrax comer. E ponto. Sabe? Era isso que eu esperava, assim. Como é que você tá falando de mim? Vai virar comida de dragão. E ponto. Então, assim, isso eu gostava, sabe? Que ela ia e batia de frente com o povo. Tá chamando meu filho de bastardo? Vai virar comida de dragão. Então, assim, ela não iria aceitar fazer essa audiência pra poder questionar a linhagem dos filhos dela. Comida de dragão. Então, assim, eu acho que ela foi meio descaracterizada nessa série também. Apesar de que eu gostei de algumas coisas a respeito de Rhaenyra. Dois personagens que eu gostei muito da construção deles nessa série foi os pais, né? O Otto e o Viserys. Eu gostei muito deles nessa temporada. O Otto, ele continua nessa pegada, né, de ser manipulador, de querer o sangue dele lá no trono. E ele faz isso mesmo, ele tem ali o seu caráter duvidoso. Ele é meio passivo-agressivo em certos momentos. Então, assim, eu gosto disso, sabe? De que ele te dá uma coisinha aqui numa mão, na outra ele tá pondo a faca assim atrás nas suas costas, né? Então eu gosto disso. Ele te distrai de um lado, enquanto do outro aqui ele tá armando coisas. Eu gosto desse lado do Otto, eu gosto disso. E o Rhys, que fez o Otto, assim, maravilhoso. Ótimo ator, porque eu já tinha ranço do Otto no livro. Com a série, então, eu peguei ódio. O Viserys também foi um que eu gostei bastante, porque no livro o Viserys é um banana. Na série ele continua sendo um banana. Só que o Pad, ele dá um ar pro Viserys que eu gostei muito de acompanhar, sabe? Eu gostei muito de ver o Viserys da série, a forma como ele vai adoecendo. Ele começa com
Ele é super apaixonado, ele é o amor da vida dele, é a Emma. E ele tem uma filha que é a cara da esposa. Só que ele quer um herdeiro, ele quer um homem, porque ele sonhou com isso e não sei o que tem. Então ele quer esse homem no trono. Então ele meio que vai impondo isso para a esposa dele até chegar no momento onde ele acaba perdendo a esposa dele por causa dessa ambição dele de querer um homem no trono. Então ele perde o grande amor da vida dele nesse momento. E nisso a gente acaba acompanhando a degradação física da saúde desse homem, né? A chegar ao ponto de que no último episódio onde ele aparece, ele tá super acabado, sabe? Tá parecendo uma caveira andando, sabe? É só cair porque morto já tá entrando em decomposição ainda vivo. Então, assim, eu gostei do Viserys da série, onde ele tem alguns rompantes, mas ainda assim ele é um banana. Ele não se impõe, ele não... ele colocou a filha dele como herdeira ao trono, mas não ficou reforçando isso, não tratou ela como herdeira. Falou, ok, minha filha aqui, ela é herdeira, e esquece isso, sabe? Tanto que passa 2 episódios, eu acho, ela ainda continua como copeira. Não, ela deveria estar sentada lá junto do conselho, né? E viajando com ele apresentando, mostrando ela qual vai ser o trabalho dela. E isso ele não faz, sabe? Então ele deixa muito aberto para quando ele morrer, o povo dar um golpe, porque ele nomeou a filha dele como herdeira, mas não fez por onde, sabe? Ele deixou aberto aí para o começo da guerra. Daemon é um dos meus grandes personagens favoritos, né, do livro. Eu gostei do Daemon na série, apesar de algumas coisas, assim, o Matt Smith tá maravilhoso como Daemon. Eu acho que ele casou perfeitamente com esse personagem, menos nas cenas de sexo, que me deixou desejar, porque quando eu penso no Daemon, eu não imagino ele transa fofo. O Matt Smith tem cara de transa fofo, né, de soca fofo. Mas assim, ali deixou meio a desejar, mas do resto, assim, maravilhoso. O Daemon, ele tem uma complexidade no personagem que eu gosto muito, porque ele é ambicioso, mas ele ama a família dele, sabe? Ele busca a aprovação do irmão dele, sabe? O arco dele ficou muito repetitivo nessa temporada por causa da pressa em responder coisas. Então, assim, o arco dele fica muito, muito repetitivo. Porque, tipo, episódio sim, episódio também, ele é exilado do reino. Então, assim, tanto que na internet virou até meme, eles chegando em Porto Real e o Carax, que hora que a gente vai ser exilado mesmo? A gente foi exilado de novo, pra onde a gente vai agora? Então, assim, o arco dele se torna muito repetitivo, depois de quê? Nos 3, 4 episódios seguidos, ele é exilado do reino. Ele sofre certa descaracterização nesse personagem, nessa série, por quesitos de ele sim é ambicioso, só que na série eles jogam essa ambição nele para um lado onde no livro ele não caminha. O exemplo que eu dou é quando ele mata na série a primeira esposa dele. No livro essa morte não tá na carteira dele, não tá na lista dele, porque ela realmente morre em um acidente, ela não morre pelas mãos do Daemon, sabe? Então assim, não é culpa dele, mas na série quiseram colocar. O Daemon nunca colocou a mão na Rhaenyra, pelo menos a gente nunca ficou sabendo disso no livro, mas na série eles colocaram ele enforcando ela para mostrar que ele tá com ódio, com raiva de ser excluído e não ser cogitado herdeiro pelo irmão. Então assim, ele enforca a Rhaenyra, coisa que eu não veria isso acontecer. Na minha opinião, o grande erro do showrunner da série, né, que é o Ryan J. Condal e o Miguel Sapochnik, que só ficou para a primeira temporada, na segunda temporada só ficou o Ryan, foi a correria. Eu acho que a série não se beneficiou com essa correria, foi prejudicial para o desenvolvimento da série, porque eu acho que a série tinha tudo para ser ótima, mas ela não foi por causa dessa correria, porque de um episódio para o outro pulava anos, sabe? Tinha episódio que pulava 10 anos, no outro pulou 6 anos, então assim, era muita correria para pouca informação. Então eu acho que isso foi um grande pesar na série, sabe? Foi uma coisa que prejudicou bastante
a desenvolvimento da série, porque a guerra Dança dos Dragões, ela não é só o combate físico, né? A porradaria entre soldados, entre dragões. Tem a questão política também. Na verdade, essa guerra começa a partir do momento que o Viserys coloca a Rhaenyra como herdeira. Ali começa a guerra. Eu já venho falando isso há muito tempo, que eu acho que a primeira e a segunda temporada, eles fizeram nessa primeira temporada. Por quê? A primeira temporada deveria ser a Rhaenyra jovem, e a segunda temporada deveria ser essa Rhaenyra adulta, para na terceira ser, de fato, a segunda que vai ser agora. Então eu acho que deveria caminhar nesse momento, nesse ar político no momento, para depois vir para a guerra. Foi o que aconteceu com Game of Thrones. O começo de Game of Thrones é todo político. Uma batalha ou outra ali no percurso, mas ele é todo político no começo. Porque a política, a guerra política, ela faz parte desse desenvolvimento de guerra, de situação, que no caso é a Dança dos Dragões. Então, a questão política, ela é muito importante, sim. Do mesmo jeito que o combate físico. Então, assim, tem gente que fala que os fãs não iam gostar, de que não iriam abandonar a série, que não sei o que tem. Mas, gente, Game of Thrones foi a mesma coisa. As 2 primeiras temporadas, se não me engano, é completamente político. A guerra começa mesmo, de fato, depois do Casamento Vermelho, que isso é o quê? O 9º episódio da 3ª temporada? Então, assim, é da segunda, não sei. Então, na minha opinião, eles erraram muito com essa pressa desses personagens, desses episódios, porque a gente perdeu muito com isso, porque a gente perde desenvolvimento de personagens. Porque, por exemplo, num episódio, o desenvolvimento da Rhaenyra e do Howard Strong, eles se esbarram. É o último contato dela jovem, é que eles se esbarram, ela fala, por favor, me deixa aqui, e ele sai andando. No outro episódio, eles já estão com 3 filhos na conta. E nesse mesmo episódio, ele morre. Então, assim, é muito... Não dá pra você sentir o drama, o peso daquela morte, sabe? Daquela perda na vida da Rhaenyra e das crianças. Não dá pra sentir esse peso, não dá pra sentir a importância dele naquele arco. Porque a gente não teve desenvolvimento, assim como Laenor e Laena, sabe? A Laena, principalmente, a gente não teve um desenvolvimento dela, a gente não viu como é que era o relacionamento dela com o Daemon, porque teve a correria, sabe? E isso deixou essa série não tão boa, essa correria dos episódios. Então eu acho assim que se a série fosse, que nem eu falei, né, tivesse essas 2 partes divididas em 2 temporadas, eu acho que a perda de personagens seria mais sentida, que o arco de certos personagens seriam mais de sentidos, sabe? Não deu pra gente sentir isso, sabe? Foram 20 anos nessa primeira temporada onde a gente não se apegou a outros personagens, sabe? Aos personagens secundários que eram importantes. Laenor e Laena eram importantes, mas a gente não se apega a eles, porque eles não tiveram desenvolvimento nessa série. Então, essa primeira temporada ela é um grande resumão, assim, bem enxugado, de 20 anos de guerra política. E me deixou a desejar, sabe? Deixou a desejar. Então, assim, até na questão de adaptação, eu acho que a série deixou bastante a desejar, porque eles fizeram certas mudanças que afetou drasticamente na história, onde depois, mais tarde, é esquecido que essa mudança é feita. O exemplo que eu dou, Laenor e Laena, a idade deles. No começo a gente vê ali que a Rhaenyra, no final do episódio da temporada, a gente descobre que no primeiro episódio ela tinha 14 anos. Ok, ela é 2 anos mais velha que a Laena. A gente vê ali que a mudança de idade da Laena e do Laenor afetou na série. Por quê? Não deixa claro ali a idade deles ao certo, e depois eles colocam atores com a aparência muito próxima deles, e a gente se perde ali em quem é mais velho do que quem, são todos da mesma idade. Tem personagens onde sofreu
Lena Organa, por exemplo, sofreu 3 tipos de mudança de atores nessa temporada, né? Teve a criança, o adolescente e o adulto, sendo que o Damon continuou o mesmo ator, o Christian Cole continuou o mesmo ator, sabe? E pessoas que do arco dele, que teve o mesmo, a presença dele ali, continuou o mesmo. Rowan Strong continuou o mesmo. Rhaenyra e Alicent mudaram uma vez, então assim, foi confuso essa questão, sabe? Porque eles quiseram correr com a história, mas pra mim errou nesse quesito, sabe? Vai mudar tudo, muda esses personagens também, a aparência desses personagens, os atores. Então pra mim deixou a desejar nesse quesito aí também. E uma coisa que eu reclamei bastante aqui é que quando se trata de adaptação, a gente fala o quê? A gente sabe que não dá pra adaptar literalmente o que a gente vê no livro, mas o importante de uma adaptação é manter a essência desses personagens, manter a personalidade desses personagens. E na série a gente vê que eles tiraram isso também. A Alicent no livro, ela é uns 12, 15 anos mais velha que a Rhaenyra. Eles resolveram colocar elas com a mesma faixa etária para terem uma comoção maior a respeito da amizade delas. Só que nisso descaracterizou a personagem. Na adolescência dela, eu gostei dela ser uma menina manipulada pelo pai. Só que a Alicent no livro, ela é super ambiciosa, ela quer poder e tudo mais. Só que na série eles tiraram isso dela, descaracterizaram isso dela. E isso é uma questão muito importante nessa personagem. A fome de poder, ela querer o filho dela no trono, ela querer a linhagem dela no trono, a ponto de eliminar qualquer um que está no caminho dela. Ela vai mandar matar, ela deseja a morte da Rhaenyra no parto para não ter conflito, sabe? Então assim, ela quer poder e ela luta pelo poder. Só que na série eles tiraram isso. Tiraram esse lado dela e isso é uma coisa que eu não gostei. Aí descaracteriza a principal questão da personalidade dos personagens, né? Por exemplo, o Aemond, que no livro é super psicopata. No livro ele é, sabe, psicopata hardcore. Ele não tem papas na língua, xinga a irmã dele à torta direito. No livro, na série eles não fazem isso, não deixam ele ser esse psicopata e faz a atitude dele, que iniciou a guerra, ser baseado em um acidente. Não gostei, não gostei. A Rhaenyra, que na série é super passiva, pacífica, na série ela é mais atrevida, esquentada, ela quer o que ela quer, ela é decisiva e na série não é bem assim, sabe? E em contraponto, no Daemon eles colocam mais coisas ainda para ele se tornar essa pessoa sem escrúpulos. Colocam mortes na conta dele que não é dele. Então assim, eu não entendi onde eles queriam chegar com isso, sabe? Porque tipo assim, as meninas ali, eles querem colocar elas como menininhas, indefesas, manipuláveis, enganadas, usadas. E não é assim, sabe? Não foi bem assim. Elas eram super decididas, era pra ser super decididas, em busca do poder, ambiciosas, mas na série não quiseram colocar, sabe? Aí o que eu falei que eu gostei foi Viserys e Otto. Esses dois eu gostei bastante, porque eles têm a essência dos personagens no livro, sabe? Mudam algumas situações, mas eu vejo os personagens do livro ser esses personagens da série, sabe? Então assim, o que a temporada, né, deixa pra gente é que a maior guerra entre Targaryens que já se ouviu falar em Westeros aconteceu por um mal-entendido e por um acidente. Ou seja, tiraram toda a profundidade que essa guerra tem, que nem eu falei, a questão política é importante, o antes do combate físico é importante. Então eles tiraram tudo isso para justificar ser um acidente ou um mal-entendido. Uma coisa que eu tava falando com a minha irmã é que no começo eu até gostei dessa questão do sonho do Aegon, da questão lá do fogo e sangue,
do sonho dele, do príncipe prometido, isso aqui que tem. Eu gostei disso, só que se for olhar assim, a história dos Targaryens, essa profecia, se fosse passada somente de herdeiro para herdeiro, ela se perdeu no caminho. Não sei como o Jaehaerys ficou sabendo dessa profecia, porque ele era o 4º filho. Então assim, não tinha quem contar para ele sobre essa profecia. Tem assim umas passadas de pano que a gente pode falar que foi? Tem, mas se for realmente uma coisa de filho para herdeiro, o Viserys não teria essa informação da profecia, não. Eu gostei da parte lá dos dragões não ter o seu momento ali de eu tenho minha própria opinião, vou ser desobediente, não quero fazer isso, ou então vou fazer isso porque eu quero. Gosto disso, mas não justifica ser um acidente, sabe? Poderia ter isso, mas ser incentivado pelo montador. Então assim, eu acho que tira a profundidade dessa guerra, ela ser iniciada por um mal-entendido e por um acidente. Eu, Patrick, acho isso. Vocês podem deixar aqui no comentário o que vocês acham a respeito disso. Essa primeira temporada, ela peca em ser uma adaptação, em quesitos que nem eu falei aqui, né? Tirar a personalidade dos personagens e criar uma nova. E também peca em alguns quesitos em ser uma série, em ser um produto série, por causa da correria dos episódios, que tira a gente da imersão, tira a gente de simpatizar e se importar com personagens que eram pra gente simpatizar e se importar. Então, assim, a série peca nisso também. Eu espero que o showrunner, né, o Ryan, ele aprenda com isso, porque a internet inteira comentou essas mudanças, que não foi uma coisa assim que muitos gostaram, principalmente quem leu o livro não gostou dessas mudanças. Até minha irmã que não leu o livro não gostou de ter sido daquele jeito, porque eu falei como é que seria. Ela falou que então não gostou que tivesse feito aquilo, porque ela queria que fosse mais no livro, assumir a sua personalidade psicopata. Eu espero que no livro, na segunda temporada, o andar da temporada seja mais lento, dê tempo de trabalhar os personagens que não deu nessa temporada, ter tempo de trabalhar eles, tenha mais calma e que o Ryan ele aprenda, né, com os erros dele dessa primeira temporada para fazer uma temporada boa, maravilhosa, que tem que ser, porque essa história ela é muito boa. Porque se continuar assim, tirando a essência do livro, da história, as principais características de como essa guerra aconteceu, essa série tá fadada a ser um Game of Thrones Season 8, temporada 8 2.0. Então assim, tem aqui o conteúdo para eles absorver e criar a história deles, tem. Então eu espero que eles usem esse conteúdo, porque tem várias coisas que vão acontecer na história daqui pra frente que não dá pra eles ficar justificando como mal entendido ou acidentes, não. Porque aí vai tirar, aí sim, tira a profundidade mais ainda dessa guerra que é a guerra mais importante Targaryen, sabe? Tirando só pro... ficando atrás, se bobear, nem fica atrás da conquista. Então, assim, deixa aqui meus comentários. Foi isso que eu achei da primeira temporada de House of the Dragon. Gostei com ressalvas, bastante ressalvas. Mas eu espero e tô ansioso pela segunda temporada e ver aí o que eles vão trabalhar nessa temporada. Então, assim, gente, só falando aqui que essa série tem diretores muito bons, tá? Teve o último episódio, a direção dele é lindíssima. O diretor lá, o Sapochnik, ele é péssimo, tá? Em fazer cenas noturnas. Eu odeio as cenas noturnas dele. Ainda bem que ele saiu. No mais é isso, gente. Me diz aqui nos comentários o que vocês acharam dos meus comentários. Diz aqui nos comentários os seus, tá bom? Então é isso, gente. Bora aguardar a próxima temporada e vai assistir meus outros vídeos sobre House of the Dragon. Então, se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreve no canal, compartilha esse canal com os seus amigos. Ative o sininho para receber as notificações, compre os livros pelo meu link no comentário fixado e ajude, contribua com o canal com o botãozinho valeu aqui embaixo. Até o próximo. Beijão, gente. Tchau.